1.2 A visão de mundo woke. A visão de mundo woke abarca na realidade muitas teorias diferentes relacionadas à desigualdade entre grupos distintos na sociedade. Desse modo, o termo abrange teoria crítica da raça, teoria queer, teoria pós-colonial e estudos sobre o obeso, para mencionar alguns dos principais. A maior diferença entre as diversas abordagens ligadas à justiça social crítica, de fato, diz respeito ao grupo no qual as teorias se concentram. A teoria crítica da raça foca os negros, a teoria queer foca pessoas não cisgênero, a teoria pós-colonial foca os povos colonizados ou previamente colonizados, e assim por diante. A literatura da justiça social crítica, woke, é vasta. A grande maioria dessa produção é bastante técnica. Assim, até mesmo livros de teor geral, como o de Best 1991, sobre o assunto são densos e de difícil entendimento para o leitor comum. De mais a mais, os trabalhos sobre o tema são em sua maioria escritos por acadêmicos que se associam à perspectiva woke, o que dificulta a compreensão desses textos. Recentemente houve algumas tentativas de descrever o movimento de justiça social crítica sob outra perspectiva, mas dentro do âmbito universitário, por exemplo, Hicks, 2011, e sob outra perspectiva, e fora do âmbito universitário, como Pluckrose e Lindsay, 2020. Constatei que as teorias cínicas são as melhores que eu já conheci, sobretudo devido à sua capacidade de agregar as diversas tendências da justiça social crítica, bem como de produzir uma meta-análise, extraindo os elementos essenciais que unem as tendências. Por isso adoto, e adapto, o sistema de Pluckrose e Lindsay, para entender a visão de mundo woke. Mas qual é a perspectiva woke, afinal? Há, em última análise, 3 princípios fundamentais que aglutinam as muitas formas diferentes de woke: o princípio do conhecimento, o princípio político e o princípio do sujeito. Os 2 primeiros princípios foram cunhados por Pluckrose e Lindsay em teorias cínicas. Eu cunhei o terceiro, Pancourt, 2021b. O princípio do conhecimento contém alguns elementos importantes. O primeiro deles é que, embora a própria realidade não seja negada nem questionada, acredita-se que seja impossível conhecermos a sua verdadeira natureza. É impossível que conheçamos a verdadeira natureza da realidade, porque qualquer conhecimento que acreditemos ter é na verdade apenas socialmente construído, definido, por meio da linguagem, pela cultura na qual vivemos. É crucial para esse princípio o fato de que culturas diferentes têm diferentes entendimentos acerca da natureza do mundo. Depois que examinarmos o princípio político, a importância desse último aspecto ficará mais clara. Segundo o princípio político, o conhecimento não é construído apenas socialmente, mas é também construído por grupos opressores na sociedade, à custa de grupos oprimidos. O conhecimento é construído mediante a linguagem cujas regras são também estabelecidas por grupos com poder para fazer isso, ou seja, grupos opressores. Além do mais, o conhecimento é construído de maneira a ajudar a manter a função opressiva dos grupos opressores e a impedir que os grupos oprimidos se libertem da sua opressão. Esse pensamento leva a entender que não apenas todo conhecimento é construído socialmente, como também é, por definição, tendencioso e não pode ser uma representação exata da realidade. Somado ao fato de que diferentes culturas têm diferentes entendimentos da natureza do mundo, isso significa que nenhuma visão de mundo é mais dominante do que outra. Dessa maneira, todas as visões de mundo se equivalem, do ponto de vista epistêmico, quanto à capacidade de conhecer qualquer coisa a respeito da realidade, e simplesmente correspondem a diferentes histórias sobre a realidade. Assim, por exemplo, a visão de mundo científica não tem maior crédito para compreender a realidade do que qualquer outra história. Em outras palavras, uma concepção de mundo científica não é mais legítima do que uma concepção de mundo religiosa. Não é mais legítima nem mesmo do que uma concepção de mundo supersticiosa. Além disso, a concepção de mundo científica, desenvolvida por homens europeus brancos, constrói o conhecimento sobre a realidade de modo a perpetuar sistemas opressivos que beneficiam homens europeus brancos opressores. Disso se conclui que até os recursos utilizados para compreender o mundo segundo a concepção científica, tais como lógica, argumento, evidência, hipótese, experimentos controlados, etc., servem para perpetuar a opressão. De acordo com o princípio do sujeito, Pancourt, 2021b,
os indivíduos são definidos principalmente por sua identidade de grupo: branco, feminino, negro, europeu, cisgênero, etc. O que significa que eles estão sujeitos ao seu grupo identitário na sociedade. Motivo pelo qual dou a isso o nome de princípio do sujeito. É assim que os adeptos do pós-estruturalismo, também conhecido como pós-modernismo, frequentemente se referem aos indivíduos, isto é, como sujeitos. Isso sugere que as pessoas são opressoras ou oprimidas, segundo o grupo ou grupos com os quais se identificam. Sugere também que as pessoas se comportam principalmente segundo a identidade do grupo e, juntamente com o princípio político, que o seu comportamento reforça e ajuda a perpetuar de maneira inconsciente os sistemas opressores que as cercam. As pessoas brancas, por exemplo, simplesmente não podem deixar de se comportar de forma a perpetuar a sua opressão sobre pessoas não brancas na sociedade. É importante observar que também significa que pessoas negras se comportam de modo a perpetuar a sua opressão, embora de uma perspectiva diferente, e que é um dos motivos pelos quais eles se comportam de modo diferente dos brancos. Uma consequência desse princípio é que, tendo em vista que o comportamento individual é definido pela identidade de alguém, os indivíduos são responsáveis por atos associados a qualquer identidade à qual estejam ligados. Sendo assim, os atos opressores de um integrante de um grupo são os atos opressores de todos os membros desse grupo. Por fim, essa responsabilidade tem aplicação através do tempo. O ato opressivo do integrante de um grupo em dado momento pode ser atribuído a uma identidade de grupo e aos seus integrantes em outro momento. Considerando tudo, podemos deduzir que, segundo a concepção de mundo woke, a realidade é um grande lixo. Temos uma realidade habitada por sujeitos individuais com pouca autonomia pessoal, levados a se comportarem de acordo com os seus grupos de identidade. Os grupos e os sujeitos que os integram ou são opressores, ou são oprimidos, e todos, conscientemente ou não, comportam-se no sentido de perpetuar os padrões de opressão. Minha nossa.